Oi, pessoal, nós estamos aqui com a Suelen, que é uma grande amiga nossa e também nossa contadora aqui da CGA, e nós vamos falar hoje sobre a importância dos processos na reforma tributária para 2026. Aí, se você pudesse apresentar um pouco para eles, para eles conhecerem. Olá, pessoal. Oi, Nath. Primeiramente, gostaria de agradecer, esse convite e usar essa oportunidade para esclarecer os empresários, para tirar um pouquinho esse terrorismo que vem acontecendo no mercado em relação à reforma tributária, porque esse processo ele vai impactar muito a operação de todas as empresas, mas é uma situação que nós conseguimos controlar, conseguimos nos organizar e fazer com que isso seja uma transição de forma mais tranquila. Hoje a Moneri, ela trabalha na área contábil aqui na região do ABC, nós atendemos empresas no Brasil todo, e estamos bem focados em relação de trazer esse conteúdo para os nossos clientes e quem mais tiver interesse no assunto, para ficar um pouco mais leve, porque realmente está nos preocupando esse desespero, esse terror que estão fazendo em volta do assunto. E como a gente estava conversando antes de começar a gravar, o que você considera mais importante? Porque normalmente a contabilidade vem depois, Depois do que tudo já deu errado, vocês só vão registrar o que já aconteceu. E a gente estava conversando nesse sentido de que precisa ver o que vem por trás, Como que a gente organiza as empresas para seguir de maneira tranquila. A reforma tributária, ela foi elaborada, através da legislação, já está sancionada, ou seja, ela vai acontecer. Esse é o primeiro ponto. Mas a última informação, o último impacto que nós de fato teremos será na área dos tributos. Então, entenda o seguinte, tudo será modificado. Tudo do jeito que nós trabalhamos, haverão transições. Vou dar um exemplo, no passado. Quando, lógico que não é da sua época, mas tivemos um período que os documentos fiscais, as notas fiscais eram em talão. E aí, isso foi modificado para a parte eletrônica. Nesse momento, houve a necessidade de fazer uma adequação, contratação de sistemas. Para quê? Para que você parasse de usar o talonário e passasse a emitir via eletrônica. A reforma tributária ela vai acontecer no mesmo sentido. Então, assim, a contabilidade ela chegou para as empresas e falou, olha, a partir de tal data, você não poderá mais usar o talão. Mas a empresa teve que procurar o sistema, que seria emissor de nota fiscal dela, parou de fazer a compra pelográfica, enfim, verificou qual equipamento que seria necessário, qual computador, processador e tal, para funcionar aquele sistema, o que era legal, integrar com o estoque. Então, toda essa parte, ela é pré-reforma. E nós não estamos numa situação diferente disso. Então, o que acontece em 2026? 2026, nós não veremos impactos tributários, Seu imposto não vai ser modificado desde que os processos prévios sejam implantados em 26. Existe uma previsão de você ter que pagar os impostos se você não, por exemplo, usar os novos sistemas para emissão de nota fiscal. Por quê? Haverão campos específicos, enquanto a reforma estiver no processo do cronograma, que vai acontecer com os sistemas antigos e os novos, vocês vão ouvir muito falar de IBS, CBS, enfim. Esses dois campinhos, eles existirão lá no arquivo XML, que é outro ponto importante de falar. O XML, ele é aquela via fixa do talão. Quando a gente fala isso, as pessoas começam a entender a importância do XML. Então, esse dado não necessariamente vai vir naquela dump impressa. Não vai estar lá no campo IBS, CBS. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas no arquivo XML, que é o que conversa com todos os órgãos, esse campo estará lá com o valor devido. Então, se você, em 2026, o seu sistema emissor de nota fiscal, seja de serviço, seja de produto, não estiver preparado com os campos de IBS e CBS, sim, você pode ter um prejuízo tributário. Mas se você tiver, não tem problema. Esse campo será para a Receita somente como informativo, para testar se todas as ferramentas que eles estão desenvolvendo vão fazer sentido, vão funcionar para quando de fato começar as informações tributárias ali. Entendi. E aquela questão de que eles vão fazer a cobrança antes, Agora é habitual que tem muitas empresas que têm o hábito de postergar o pagamento dos impostos. E aí também a gente vai ter uma mudança nisso, Su? Sim. Isso daí, toda vez que você ouvir o termo split payment, é disso que nós estamos falando, tá? O que é o split payment? Uma parte do imposto devido
será retido pela instituição financeira no momento que seu cliente pagar. Então, vamos lá. Você está fazendo uma consultoria para o nosso escritório, tá? E eu vou pagar uma parcela adiantada para você ali. Então, e nós definimos que esse pagamento vai ser via Pix. A partir do momento que eu fizer o pagamento na sua conta, a própria instituição financeira vai fazer uma retenção de um percentual. Quanto é esse percentual? Está hoje na lei, ele fala de 1% do valor que foi recebido na conta. Mas isso tudo pode ser modificado. Então, assim, entendam o seguinte, que nós temos hoje de reforma tributária é uma visão macro, tá? E tudo será ajustado no decorrer da implantação da reforma. Isso na nossa área é super comum. Por isso que hoje, né, quando a gente tem uma certa responsabilidade em tratar sobre o tema, a gente vem com essa tranquilidade. Por quê? Nós já passamos por várias mudanças. A reforma tributária parece que é uma coisa recente, mas eles vêm preparando os sistemas já há no mínimo uns 10, 12 anos. Então, nós passamos por essas implantações em outras situações que modificaram muito a nossa forma de trabalho. Então, nós acabamos ficando habituados com isso. Então, voltando à questão do split payment, todo pagamento eletrônico que o seu cliente fizer para você, ele sofrerá uma retenção direta. Então, assim, o que as empresas precisam ter cuidado? Você está contando que no seu fluxo de caixa cairá uma parcela de R$500 na sua conta e você tem que pagar o aluguel de R$500. Não vai pagar, porque você não receberá R$500. Eu, como cliente, vou fazer o pagamento para você de R$500, mas na sua conta vai ser deduzido o percentual do split payment. Então, uma parte do seu imposto, ela será já descontada no ato do pagamento, indiferente se tem retenção no documento fiscal ou não, que antigamente era só nesses casos, né? Eram uns casos específicos que sofriam retenção do pagamento. Agora não haverá mais essa restrição de situação, né? Ela já vai ser descontada direto ali no pagamento. E aí, no final do mês, que é o momento que a contabilidade vai entrar, nós vamos fazer a apuração assistida. Que o que seria? É verificar de fato quanto de imposto a empresa tem que pagar e descontar esses valores adiantados do split payment, gerando uma guia a recolher, que aí vai seguir o fluxo igual era no sistema antigo de tributação. Mas isso é um fato, assim, que precisa muito ser avaliado e ter cuidado, porque vai mudar o impacto de muita gente. Realmente é hábito de algumas empresas e, assim, não vamos nem vir aqui para questionar, né, escolhas, enfim, mas algumas realmente fazem isso por necessidade, por hábito, enfim. Mas essas empresas já não irão mais não pagar 100% do seu imposto. Recebeu em vias eletrônicas, vias de instituições financeiras, cartão, Pix, transferência, depósito, o que for. Transitou pelo banco, houve uma transação bancária, haverá a retenção ali, a antecipação do split payment. Por isso que nesse caso é importantíssimo que a empresa tenha um bom planejamento e um bom processo, né? Porque precisa se organizar para não contar com uma coisa que não virá, né? E aí ter essa questão do fluxo de caixa bem organizado, né? Sim. Acho que esse é um ponto fundamental ali. Começar a entender, né, que essa parte você já vai ser impactado diretamente no recebimento, porque hoje a gente pensa como no nosso fluxo de caixa. Dia 15 vou receber um boleto de R$1.000, legal. A partir da implantação do split payment, que não será em 2026, tá? Em 2026, ele só vai acontecer se você não estiver usando os documentos fiscais no padrão da reforma tributária. Então aí você vai começar a ter esse desconto. Mas é um período 2026 importante para você começar a aprender a gerir o seu fluxo de caixa. Porque se você não usar esse 1 ano de experiência, né, de treinamento, então você vai implantar processos, você vai ter que implantar algum tipo de conciliação, porque, volto a dizer, a contabilidade, neste momento, 2026, nós somos somente o portador da notícia. As nossas ações, elas não vão gerar nenhum tipo de resultado no momento, porque nós não estamos falando de tributo, nós estamos falando de preparação para a apuração do tributo. E como o split payment ele acontece no ato do pagamento, e como você bem introduziu ali, né, que a contabilidade ela trabalha com atos passados, nós não conseguimos agir em relação a isso. Mas nós conseguimos orientar o caminho, né, para que vocês se preparem para o que está por vir. E se organize, né? Porque eu acho que isso vai além da reforma. É o que a gente conversa muito, né, sobre a questão do imposto de renda e de todas as outras questões.
Se a gente já fizer certo o ano inteiro, depois das declarações e toda a parte de contábil fica mais prática, né? Porque vocês vão ter as informações certas e a gente não vai precisar correr atrás do que passou. Assim, né? Um gancho nessa situação, que eu procuro sempre olhar. Existem pontos ruins, né? Porque mexe na cultura de um país inteiro, mexe na tranquilidade que você tem ali, do seu processo, do seu dia a dia. Então, assim, de repente, da noite pro dia, chacoalharam a árvore e tá todo mundo tentando segurar ali, né? O lado bom é que vai acabar forçando as empresas a terem um pouquinho mais de responsabilidade e profissionalismo da gestão da empresa. E isso vai precisar ser para todos. Não vai ser mais uma coisa assim, não, isso é só do lucro real. Se você pensar assim, que é só do lucro real, até mesmo a empresa do Simples Nacional, que não vai ser impactada agora, se ela não tiver, se ela não aprender, ela vai estar despreparada no momento que ela precisar migrar para um lucro presumido, porque ela expandiu os negócios, né? Então não faz mais sentido estar ali no Simples Nacional. E trazendo isso, eu acho que vai abrir uma porta, né, para os pequenos, médios empresários ali, a conscientização de uma controladoria, de uma gestão financeira de fato, porque é complicado, mas muitas vezes a gente questiona, né, conversa assim, com o empresário, tá, mas qual que é o seu lucro? Quem sabe? Não sei. Muito. Eles acham que o que está lá no extrato É o que sobrou, e não é, gente, não é. Então, assim, você não sabe nem quanto vale sua empresa, porque você não sabe mensurar nem quanto ela te gera de retorno. E nem sempre o produto está dando lucro, né? Tem gente que cresce em faturamento, mas não cresce em rentabilidade. Porque não sabe formar preço, né? Coisa assim, bem básica, que precisa olhar para o contexto. E às vezes você investe tanto os seus esforços em uma linha de produto, e essa linha de produto, ela te demanda tantos custos, ela te demanda tanta estrutura, e ela está sugando o lucro de outro produto que, teoricamente, não te dá o mesmo nível de esforço. Então, assim, você está deixando uma mercadoria, hoje disponível, que está roubando o lucro de um produto. Então, talvez seria legal você descontinuar esse produto, se caso ele não nós chamamos de isca, né? Então, os clientes vêm por conta desse produto para levar outro. Se esse produto não é uma isca, para que manter? Ele só está roubando aqui. Então, eu acho que vamos começar a partir para esse tipo de discussão a partir da reforma tributária. Que é o profissionalismo, né? E a gente já vem de um processo de peneirar as empresas ali, né? Porque passou pandemia, quem não tinha uma saúde financeira não conseguiu sobreviver. Eu acho que isso só tem benefício no sentido de fazer com que as empresas se organizem, né? Então, olhar para o processo no contexto de o que entra aqui, como é que sai, qual é o contexto aqui envolvido. E também um pouco da competência dos colaboradores, né? Você falou de definição de função, isso também vai ser muito importante nesse processo, né? É muito importante e, assim, o colaborador ali que está na área comercial hoje, o colaborador que está na área financeira, que colocar como sua verdade que a reforma tributária não vai impactar no trabalho dele e que ele não precisa conhecer disso, ele vai ficar para trás. Porque tudo vem desses departamentos. O start de todo o processo da reforma tributária será no departamento comercial, através da emissão dos documentos, né, e mapeamento de NCMs, e na questão financeira, principalmente pelo controle e solicitação de revisão ali do split payment. Então, são atividades novas que precisam ser incorporadas nesses setores e muito bem mapeada, trabalhada para conscientizar os colaboradores desses departamentos sobre as adaptações que eles precisam fazer. Legal. E com relação às indústrias, tem algum impacto com relação a controle de estoque, inventário, alguma coisa vai mudar ou não? Então, nesse primeiro momento, até 31/12, tá? Então isso é muito importante. O que vai definir o crédito de ICMS, principalmente existe uma lista de produtos com ST, que é outro tema que não estão falando, tá? Que a partir de 2026 a ST vai cair em alguns estados, né? Então, falando aqui de São Paulo, nós temos uma portaria da Cefaz que relaciona uma lista de produtos que não haverá mais ST a partir de janeiro de 2026. Como a reforma tributária ela trabalha com créditos e débitos, esses produtos, pela sistemática antiga, elas não teriam débito de ICMS, porque elas não geram crédito de ICMS.
Então, todo produto no estoque dessa lista de materiais, né, que estarão sem ST, elas precisam ser contadas em inventário para apurar o crédito gerado de ICMS, porque senão você só vai pagar e não vai ter entrada. Então, esse inventário de 31/12/2025, claro que todo ano, todo mundo faz inventário muito bonitinho, é uma coisa assim que o pessoal se dedica de verdade, né? Porque é um livro bem legal de fazer, serve para muita coisa. Esse ano é dinheiro no caixa do empresário. Então, se tivesse uma indústria, inclusive, estaria participando do processo do inventário, para garantir que tudo está de fato mapeado, tudo está de fato contado, para que seja possível recuperar esse crédito. Senão, seu preço está furado. Você vai fazer a venda, vai debitar o CBS, IBS lá, e não vai gerar o crédito. E aí? Exato. E tudo é processo, né? E aí entra muito no contexto do que a gente faz, porque se você não fizer um bom inventário, você não tem ali a fidelização da informação. Então, todo mundo acha que é só ir lá e contar, como é só ir lá e entregar tudo pro contador e falar se vira. E tudo tem um por trás, né? O como fazer, como que a gente vai fazer. Tem muita empresa que tem que fazer o inventário no dia a dia ali, rodando, então não consegue parar, não consegue parar, tá saindo coisa, tá entrando coisa. Então, se tiver uma sistemática bem definida, a coisa vai fluir e não vai perder dinheiro, né? Que eu acho que é o grande principal ali. E vai, porque não adianta achar que a gente vai conseguir gerar crédito sem estar fundamentado com documentação. Infelizmente, a reforma ela traz muito isso, né? Todo crédito precisa estar, ela tem que atender alguns critérios documentais. Então, até mesmo quando ela estiver em vigor ali, né, no dia a dia, a gente precisa ter um pouquinho mais de consciência em relação à documentação, sabe assim, manda um recibinho para mim que tá tudo certo. Então, a gente, às vezes a questão é que a gente é difícil, né, em relação à questão política, enfim, mas quando a gente passa a entender um pouquinho como que é composto o tributo, você começa a entender, poxa, faz sentido. Por exemplo, se a pessoa te dá um recibinho, né, é o suficiente. Aquele recibo não gerou tributo aos cofres públicos. Como eu quero descontar no meu? Então, para ser descontado, os cofres públicos não podem ser afetados. Então, precisa que aquele documento que gera crédito tenha gerado imposto a pagar, aquele profissional que prestou serviço para você, ou aquele produto que você comprou, tenha sofrido o recolhimento, tá? Então, outro ponto também que vem falando bastante, não vi ainda isso explícito na lei, porque, como eu disse, a reforma tributária ela está no macro, mas algumas coisas passam a fazer sentido. E uma coisa que está fazendo muito sentido quando você habilitar um fornecedor, fazer a consulta de certidões. Porque como que você vai se creditar de um imposto que espera-se que aquele seu fornecedor tenha pago e aquele fornecedor não está pagando? Então pode gerar uma malha fiscal para você como contratante. E como que você se previne disso? Não, mas eu não vou pagar nada a mais. Não vai. Ok, está justificado, você tem o documento fiscal, você tem tudo ali fundamentado. Mas e o seu tempo de se defender disso? Sim. E o advogado que vai ter que apresentar. Então, assim, você pode não pagar mais imposto, legal, mas também não vai ser custo zero. Então, não é melhor prevenir? Então, um mapeamento de fornecedor ali, com as certidões. E isso vai fazer com que o mercado se autorregule. As pessoas vão começar a ver que está mais difícil de fazer um preço, uma concorrência desleal, justamente por não ter a contribuição, né? Entre fazer a aquisição de um concorrente desleal ali e ter risco do meu crédito. Não, eu não quero essa dor de cabeça, eu quero esse fornecedor aqui que está um pouquinho mais caro, mas vale a pena que ele está regular. Então isso vai começar a regular o mercado. Sim. É um outro ponto positivo na reforma tributária. E traz confiabilidade, né? Porque quando a gente se preocupa em comprar de um fornecedor que é idôneo no mercado, automaticamente você tem a garantia de que ele vai entregar, de que ele tem o cuidado com a qualidade. Então isso acaba tendo o efeito cadeia, né? É perfeito. E também, isso é uma peneira no mercado, eu acredito. Tem muita gente que fala, mas eu concorro com gente, Nath, que não paga imposto nenhum, aí eles fazem um preço que não dá para bater. Mas eu sempre comento isso com os nossos clientes. Tem clientes e clientes. Tem que vender para o cliente que foca na qualidade que você oferece. Então, eu acho que isso acaba ajudando quem faz o certo. Sim.
Porque essas empresas, se você tiver um score ali, né, elas vão estar no topo, porque ela te gera crédito, ela tem regularidade de pagamento de tributo. Então, e às vezes a gente fala assim, a gente sabe como é comércio, né? A gente sabe ali como que é a tratativa comercial. Qualquer centavo leva. E hoje, o preço mais barato, quando a reforma for implantada, ela não vai ser mais o primordial para decidir. Não é o orçamento mais barato, será um contexto. Ele é mais barato quanto? Mas ele me expõe em risco de tanto. Então, esse mais barato pode ser um problema depois. Que é pagar o preço do erro, né? Então, exatamente. Eu acho que está esclarecendo muito, assim. E o que você considera que está causando muito burburinho, assim, no mercado desnecessário? Então, a primeira frase que é desnecessária é falar que seu imposto vai aumentar. Como eu venho batendo na tecla. Hoje, o que nós temos aprovado, sancionado, é um macro da reforma tributária. Nós temos já, foi desenhado ali, que alguns setores terão redução na base de cálculo de 30%, 60%, 100%, alguns produtos. Por quê? Hoje já temos alguns benefícios nesse sentido, cesta básica. Por que ela isenta, alíquota zero de PIS e COFINS, por exemplo? Para que o preço final se torne mais barato e incentive a redução da fome no Brasil. Então, por isso existe esse benefício. Se não houver esses ajustes, né, de mercado, o preço para o consumidor final será muito afetado. Então, assim, o meu imposto pode ser que aumente, nós como prestadora de serviço. Nossa atividade, indo para o lucro presumido, gerará créditos baixos. Por quê? Nós não temos compra de mercadoria, nós temos o aluguel vai poder ser deduzido se o proprietário for enquadrado como IBS-CBS. Então, tem várias condições ali, né? E isso acaba fazendo com que nós seríamos prejudicados. Então, existe a situação de profissional regulamentado, vai ter uma base reduzida, mas aí tem a questão dos quinais, sabe aquele jeitinho, aquele quinai lindo de preparação de documentos? Então, isso não é uma profissão regulamentada. Se o seu quinai está fundamentado a isso, por conta de não ter conselho, somente vai ter redução de base quem tem conselho. Então, é outra coisa que você precisa rever em relação aos seus processos. Mas, volto a dizer, isso a partir de 27, né? E para empresas não optantes do Simples Nacional, tá? Mas, e optantes do Simples Nacional, se for escolher a metodologia do IBS-CBS, mas isso é para uma próxima discussão, e é isso que estão batendo agora, sabe? O governo fará o 2026, ele está preparando ferramentas e validando ferramentas. Quem já implantou algum sistema dentro da empresa, pode ser sistema de produção, qualquer coisa. Existiam processos e testes. Sim. E é isso que a reforma tributária fará em 2026. Então, o que a gente precisa focar? Processos e testes. Se falar que o seu imposto vai aumentar, isso pode ser que na previsão de hoje, fazendo o estudo, aumentaria. Mas são hipóteses. Não dá para falar que vai aumentar. Sim. Tudo que tiver distorção de mercado será revisto pelo Comitê Gestor da Reforma Tributária. As entidades vão bater. Então, está afetando ali o setor de consultoria. O CRA vai bater lá no comitê, olha, não dá, você vai quebrar esse segmento. Existe um produto que não está previsto uma dedução de algo que é primordial naquela fabricação. Eles vão chegar lá, alguma associação, um sindicato, sei lá, alguma coisa do tipo, federação, e vai falar assim, olha, não dá para vocês não preverem uma redução, porque esse processo aqui, que leva 80% dessa fabricação, ele não é previsto ter o crédito. Então, esse produto vai ter um impacto tributário gigantesco. E isso vai afetar o consumidor final. Então, esse é outro ponto. Os preços do que nós temos, ele será ajustado. Então, se aumentar a sua carga tributária, isso vai refletir diretamente no seu contrato e vai refletir no preço do produto que o seu cliente vende lá para o consumidor final. Então, assim, o que precisa ser dito agora é revejam processos, estudem sobre formação de preço, que a gente vai precisar fazer ajustes e às vezes vão vir mudanças assim, a toque de caixa. Então, tem que saber fazer e esperar cada passo.
trabalhar por passo. O que está hoje sancionado, eu acredito, opinião minha, como especialista de contabilidade, é o que não vai estar funcionando quando acabar todo o cronograma. Não dá para você prever tantos anos assim e acertar na mosca, gente. É como se você falasse que tudo que foi desenhado não haverá uma falha. E não dá, vai ser ajustado. Tudo é ajustado. Não existe, né, perfeição de cara, até porque o papel aceita tudo, né? Exatamente. Então, assim, vai ter esse primeiro processo, vão haver problemas. Desses problemas, vão haver ajustes que vão impactar nos processos seguintes. Então, por isso que a gente tem que ir com calma. Não dá pra gente pensar em 2033, porque 2026 ainda não funcionou. Não dá para bater o martelo que o split payment será dessa forma se não foi validado as ferramentas que vão acontecer. Então, assim, qualquer terrorismo, e normalmente o terrorismo afeta o bolso. Sim. O terrorismo está vindo nas alíquotas. Se a pessoa te falar que a sua alíquota será de 30%, aproveita e sugere para ela te dar os 6 números na Mega Sena. É a melhor forma, porque, gente, é chute, são condicionais. Não existe uma precisão nisso, né? Não. Tudo, as normas, o comitê foi autorizado ser nomeado em meados de outubro. Até então, porque se você pega a lei, ela tem lá, né, como disse o Marco, tudo como vai funcionar, e ela estabelece a criação de um comitê gestor. Igual nós temos um comitê gestor do Simples Nacional. Tudo que é norma para funcionamento de Simples Nacional, quem define é o comitê gestor do Simples Nacional. Então, haverá o comitê gestor da reforma tributária. Em meados de outubro foi autorizada a Constituição. Então vão ter especialistas, enfim, tudo. E ali vai começar a desenrolar a parte técnica operacional. Então ali vão definir alíquotas, vão fazer simulações com as arrecadações dos estados e municípios e federal no ano de 24 a 26, vão aplicar o percentual do que eles vão estabelecer para verificar se o total arrecadado vai em linha com o que foi arrecadado nesses anos. Então, para quê? Para que exista um menor impacto no mercado. Porque o objetivo da reforma tributária, teoricamente, não é de aumentar a arrecadação. É sim de colocar um sistema tributário, que o nosso é um dos mais malucos do mundo. Tá? Uma vez eu trabalhei com uma empresa japonesa, como controladora de um trabalho que eu tive. E eles diziam que o contador brasileiro, lá para eles no Japão, era um dos melhores profissionais, porque entender o sistema tributário brasileiro faz com que qualquer brasileiro entenda todos os sistemas tributários. Então, o nosso é o mais maluco. E a ideia da reforma tributária é isso, é fazer com que esse processo seja simplificado. Mas ele nasce lá no seu pedido de venda, não é na guia do imposto do cliente. E é por isso que é importantíssimo ter esse cuidado, né? E aí todo mundo está se preocupando muito no que vai pagar, mas não olha para o que vai economizar. Porque quando a gente fala de gestão de processos em qualquer área, a gente fecha as torneiras que estão vazando, porque a gente consegue avaliar o contexto. E avaliar quem está sobrando na empresa, ou que situação está vazando dinheiro, ou quanto de dinheiro parado as empresas têm no estoque, porque isso tem muito. Todo mundo acha que só comprar e fazer estoque ainda é bom, nem sempre é. Então isso tudo, na gestão de processos, faz com que as empresas elas tenham essa melhoria nesse sentido, de olhar para o detalhe, né? Isso, o que você acha que a gente tem que começar a partir de agora? Então, por exemplo, o que a SGA tem que começar a se preocupar a partir de agora para seguir certo? Então, vamos nos colocar agora numa situação de alinhamento prévio, tá? Você, como empresa, nos questionou o que nós precisamos alinhar para implantar esses processos de 2026. A primeira coisa que você precisa fazer, Nath, é entrar em contato com o seu sistema emissor de nota fiscal. Por quê? Eles precisam garantir para você que as suas notas fiscais terão os campos IBS, CBS e o imposto seletivo, tá? Por quê? Se caso você não tiver isso nos seus documentos fiscais, lembra aquela história do split payment? Ele não vai ser só informativo, terá que ser recolhido. Então, para evitar isso, o seu sistema de emissor de nota fiscal tem que estar dentro do novo padrão dos documentos fiscais. Primeiro ponto é esse. Conversou lá com o seu responsável do sistema, traz a sua equipe do departamento comercial. O que você precisa fazer? Nós estamos no finalzinho de 2025. Sei que nessa época todo mundo já acabou. Não acabou, temos tempo, e esse tempo é primordial para o início ali de 2026. A sua equipe comercial
precisa validar o cadastro de produtos com os NCMs, CEST, tudo certinho ali. Porque tudo vai ser, quando for implantado a reforma, ela vai cair no micro e o micro virá através dos NCMs ali. É muito importante, com a mudança do ST para São Paulo e outros estados também tem a previsão, mas falando aqui em São Paulo, que você já tenha esse produto mapeado, porque você vai ter que estabelecer esses créditos dos produtos que entraram até 31/12/2025 como ST, e 2026 eles sairão sem ST. Então, aquela história tanto do estoque para crédito geral, né, de ICMS, de mercadorias que não serão compradas dentro da nova metodologia, também as mercadorias que terão a extinção da ST. Então, o mapeamento do NCM, neste momento, pela gestão ali, pelo setor comercial, definir um processo é muito importante. E aproveitando esse gancho, por exemplo, você acha que tem muita empresa que perde dinheiro com NCM, com cadastro errado de produto? Olha, não é brincadeira. Existem, dentro da metodologia atual, muita coisa é definida por NCM. Eu vou falar ali na parte alimentícia. Existem queijos que têm a definição de alíquota zero de PIS e COFINS. Aí o pessoal manda com um NCM que não gera o crédito. Outro exemplo, carne. O NCM de carne específico ali, congelado, desfiado, ela tem alíquota zero de PIS e COFINS. Aí o pessoal usa NCM de embutido. O embutido não tem. E aí, como que nós vamos saber? Vamos falar de um mercado que tem 10 mil cupons fiscais emitidos no mês. Cada cupom com 7 produtos lançados. Não dá, gente. Isso não é atividade contábil. Não tem como, nem por sistema, a gente conseguir fazer isso. Por quê? Os nossos sistemas, eles fazem a mesma leitura que o fisco faz. Ele lê o NCM. Se o NCM está cadastrado errado, você está deixando dinheiro na mesa. Então, precisa, sim, ter uma conscientização da importância desse código. Ah, mas eu lancei e não deu erro. Não vai dar erro. Você cadastra, não vai dar erro. Você só está deixando dinheiro na mesa. Se para você a situação está confortável, ok. Mas não tem como até a gente estava conversando um pouquinho antes. Como que um contador vai saber se esse produto lá do meu escritório é de cerâmica ou plástico? Aqui eu estou sabendo, Nath. Cerâmica. Mas de lá, quando vem a nota fiscal de quem faz a venda do produto. E aí, a cerâmica pode ter um benefício e o plástico não. E você um dia lançou vaso com NCM de plástico e achou que todos os vasos eram de plástico. E aí, mais dinheiro na mesa. E isso incorre em muito erro até com relação à contabilidade nesse sentido, né? Que às vezes a contabilidade também não tem essa destreza de conversar com o cliente, de entender o contexto, né? E acaba também não sendo uma empresa parceira. É o que a gente falava com outras situações que a gente estava acontecendo até na própria CGA. Que a gente não tinha estudado o KINAI, o melhor KINAI, né? A gente tinha vários, mas existia um que era que enquadrava super e que a carga era até menor. Acho que faz bastante sentido isso também, né? De ter essa parceria até que nem empresas como a nossa, que está dentro do processo, com a de vocês, de fazer com que o cliente tenha esse olhar. De lançar um novo produto, eu vou conversar com a contabilidade, entender o contexto e no detalhe, porque tem muita gente também que não vai, né? Então, a gente conversa muito em relação a isso com os clientes, que não dá. Claro que não lembram da gente, não tô aqui colocando uma situação dramática, né? O violino, não. Mas a visão dos empresários em relação à contabilidade é mais do que nós só trazemos problemas. E quando o empresário ele entende que nós somos um instrumento que usa ajuda a prevenir alguma situação, melhorar, maximizar o resultado, aí ele acaba usando a gente de fato para o que a gente precisa ser usado. Então, muita gente nos contrata hoje para atender as obrigações acessórias do governo e acaba não utilizando essa função estratégica que a contabilidade poderia ter. Só que aí tem um grande problema. Muitos perfis de profissionais no mercado para te manter a regularidade fiscal. Muitos. Muitos estão aí
para simplesmente fazer com que você seja uma empresa regular e que não tenha problema com fisco. E tá tudo certo. Se é esse o seu momento, tá tudo certo. Por quê? Para você faz sentido ter uma mensalidade nesse padrão com o serviço que ele te entrega. Então, o que a gente tem que deixar claro, né, é que não dá para você desejar a mensalidade neste padrão de regularidade fiscal com essa contabilidade que nós chamamos de consultiva. A contabilidade consultiva, ela vem para isso. Ela vem para te fazer pensar. Então, o que nós trabalhamos muito? Eu converso com você que tem um termo de linguagem, eu converso com outro cliente que é totalmente direto e ele só quer saber, faça assim. Ele não quer ir por onde. Mas é uma pessoa que me contesta bastante, é uma pessoa que me traz. Então, ele quer o meu retorno, mas ele não quer ir por menor ali. E tá tudo certo. Entendeu? Então, assim, eu como contabilidade consultiva preciso me adaptar ao seu termo de linguagem para que aquilo chegue até você da forma exata para que você possa aplicar quando você está ali no processo da ponta, que é um momento que a gente já não está mais tão conectado. E quando a gente recebe esse tipo de perfil, poxa, é muito legal. É muito legal você ver uma empresa que está se reestruturando, você ver uma empresa que estava ali, poxa, não sobrava nada no meu caixa, era uma questão de preço. Ele não entendia como aquilo do imposto impactava no negócio dele, sabe? E às vezes a gente tem que fazer bem trabalho ali de escola mesmo, educacional, sabe? E falar pro cliente, e falar de novo, e falar de outro jeito. Até fazer entender. Né? Até chegar. E isso é uma coisa que eu aprendi muito na minha vida pessoal. Nem todo mundo aprende da mesma forma. Eu aprendo de um jeito, você aprende de outro, o fulano aprende de outro. E a gente tem que respeitar isso. Porque todos merecem o conhecimento. E, como eu falo, imposto é um assunto chato? Pô, é chato porque a gente tem raiva. Mas você pode um ranço, assim, né? Tipo, parece que só... Mas e quando você usa ele a seu favor? Sim. O imposto, ele também é um insumo do seu negócio. Se você aprender a usar ele corretamente, você não vai mais ter tanta raiva de recolher tanto imposto. Sim. Porque, óbvio, se você está recolhendo muito imposto, é porque você está vendendo muito. E se isso está no seu preço, vai refletir na sua rentabilidade. Não, a conta não tem como ser diferente disso. Então, sim, eu fico feliz de pagar imposto. Eu brinco que eu quero pagar muito imposto, né? Porque aí ensinar para todo mundo. Se você tiver ali com eficiência tributária, dentro da melhor estrutura para você, e não adianta você se comparar com o seu vizinho. Sim. Porque o seu vizinho pode estar fazendo alguns processos de forma diferente da sua que não se aplica. Então, assim, precisa ter essa conversa, precisa ter esse contato consultivo com a contabilidade de vocês. Para quê? Para que você tenha certeza. Eu pago, está dentro do meu custo e estou feliz com o que eu pago porque me gera rentabilidade. E é isso. E é parceria, né? É estar ali do lado do cliente. E eu costumo dizer que eu acho que tem muito a ver com o segmento de vocês também. Que o nosso trabalho é um trabalho que ele é feito de forma personalizada, né? Não tem como uma roupa que serve em mim servir em você ser padrão. Então é uma coisa que a gente vai ali e avalia o contexto, cada detalhe de cada empresa, quais são as dificuldades, quais são as linguagens, porque é isso, tem gente que aponta, tem gente que já é mais do detalhe, para que a coisa flua. E de maneira leve, né, Su? Porque Sim. O que tem de gente aterrorizando no mercado aí não tá no gibi. Então, e muita gente nessa já tá pensando em desistir dos seus negócios. Não, agora não vai ser mais para mim. Gente, calma, não começou. É o meu maior conselho. E até você falou dos processos também. Outro processo que eu acho de suma importância você colocar em prática. A conciliação do split payment. Sabe por quê? Nós teremos no final do mês a apuração assistida. O que vai ser? Todos os seus rendimentos ali, né, toda a sua base de cálculo, deduzindo o que foi descontado ali do split payment, que foi antecipado. E vamos supor que nós fechamos um contrato hoje, né, e você vai me fazer um pagamento antecipado de R$500. Não vai cair na minha conta os 500, né? Vai ser descontado o percentual que vai ser validado pelo... Vamos dizer assim, hoje nós temos já um percentual. Mas como isso é um conteúdo que ficará, né, há mais tempo, não quero me apegar em percentuais para não deixar isso fixo na memória de ninguém. Então vamos falar que um percentual vai ser retido ali. Bom, e aí tivemos uma reunião à tarde. E você me passou um contexto totalmente diferente desse projeto. E aquele pagamento inicial não faz mais sentido. Por quê? Nós tínhamos previsto uma coisa muito mais ampla e você está me dizendo que não, é mais simplificado. Então você pagou a maior. Nós decidimos
que eu farei o estorno para você desse valor e você vai fazer a antecipação correta. Esse estorno, você concorda que eu tenho que te devolver os mesmos 500? Sim. Só que eu já fui antecipada. Então eu tenho 3 dias, pela regra, né, que está sancionada hoje, eu tenho 3 dias para fazer a contestação. Se não, eu vou lá na minha apuração, vai ser considerada isso como uma base de cálculo de um pagamento que foi estornado, que foi cancelado. Hoje, como que eu acho que isso vai ser visualmente falando para as empresas? O que elas precisam implantar? Sabe aquela história de duplicata descontada? Que o financeiro faz a conciliação do borderô? Então vai ter uma conciliação do borderô do split payment. É mais ou menos nesse mesmo sentido. É algo desse tipo que você precisa pensar. Aquele pagamento, quanto sofreu de antecipação pelo split, quanto creditou na conta. Passou 3 dias, ele foi validado, beleza. Se não foi, você vai ter, eles vão criar, onde você vai entrar. O processo em si, lembre-se que foi definido a nomeação do comitê gestor em meados de outubro. Então não temos hoje o processo, vai ser no botão A, B ou C que você fará isso. Mas serão de 3 dias. Então, já pensem, a partir dos recebimentos de 1 de janeiro de 2025, fazer uma conciliação, Excel, enquanto não tiver o sistema, alguma coisa do tipo, do split payment. O que foi depositado nas contas ou pago via a instituição bancária, o que foi feito de retenção. 2026. Essa retenção será informativa. Não haverá esse pagamento, desde que, por isso que eu fico batendo, desde que você utilize os documentos fiscais já com esses padrões. Por quê? O governo vai usar esse dado para saber o quanto ele teria arrecadado, né? Qual que é a base de cálculo tributada desse período e comparar com o que foi de fato arrecadado. Então, um ponto para 2026. Fiscalização. Se você recebe por vias bancárias, ele vai fazer uma conta inversa, igual tinha na época do CPMF. Ele tem um percentual fixo, dividido, ele sabe qual que é a base. E agora é tudo mais claro e informatizado, né? Tudo muito rápido. Então, assim, quando a gente trata de apuração vigente, a gente trabalha com documentos fiscais. Então, você emitiu nota, paga imposto. Quando você fala de reforma tributária, ele está travando no pagamento. Pagamento sem nota, haverá uma diferença. E aí? Então, isso aumenta a exposição. Não necessariamente haverá fiscalização, mas que as operações estarão mais expostas e com maior nível de acompanhamento, isso será um fato. E agora é tudo digital, né? Muito mais fácil de fiscalizar, né? É aquele, né? O resultado esperado é 0. Deu 1, por quê? Exato. Eu acho que todo o contexto aí é prevenção, né? Trabalhar no preventivo, entender o que vem e como trabalhar isso. E desapega no percentual do imposto que você vai recolher em 2026. Se apega nos processos que você precisa rever. Sim. É isso. Porque aí quando começar a tributar mesmo, você já tá com tudo organizado, né? Exatamente. Quem sabe até recebendo mais do que você esperava. Não dá para se desesperar com isso agora. E essa revisão de processo é coisa que se você conversar numa roda com 5 empresários, 4 vão falar que gostariam de fazer isso, mas não tiveram tempo até agora. Sim. Essa é a oportunidade. E é o que a gente fala. A gente fala assim, cara, vocês vieram aqui falar o que eu já sabia. Só que eu não consegui fazer. Então, é exatamente isso. Não é que a gente sabe tudo, ou que nós sabemos muito mais do que o pessoal tá ali no dia a dia. Eu até brinco com a nossa equipe, porque eu falo assim, gente, tenha humildade, porque se o cara construiu essa empresa, se ele tá no mercado até hoje, é porque ele manja muito do que ele faz. Talvez ele não tenha tido um braço, como vocês, para fazer a organização dos processos. Assim, até nos usando como exemplo. Quantas coisas dentro da nossa empresa, onde é o nosso maior ponto de dor? Acredito que isso a gente tenha de semelhante. Marketing, comercial. Por quê? A gente está no operacional, isso nós temos em comum, somos pessoas que, além de empresárias, gostamos da atividade. Então, é um apego tremendo ali no operacional, né? E eu não sei se eu conseguiria trabalhar dentro do meu escritório focando só na parte comercial e marketing. Mas eu tenho que fazer a parte comercial e marketing. Então, quando eu tô com o meu operacional, meu dia a dia atarefado, eu lembro de fazer post, eu lembro de fazer blog, mas eu preciso disso para o meu negócio continuar girando. Então, é a mesma coisa vocês. Quando o empresário, ele
não lembra que ele tem que fazer a gestão financeira, mas é necessária, o que nós fazemos? Nós vamos lá e procuramos empresas que possam nos auxiliar em relação ao marketing para a gente não ficar tão parado. É a mesma coisa. Se você não tem tempo para implantar esses processos, precisa buscar empresas sérias que estejam atualizadas com a necessidade atual e implantar esses processos para vocês. A gente também precisa ter esse reconhecimento. Sim. Infelizmente, vai ser um desembolso que muitos não estavam esperando, mas é um investimento. Porque você vai estar fazendo certo já e colocando em prática algo que você já há muito tempo queria ter. Sim, e aí reduzindo o custo, né? Porque eu converso bastante com os nossos clientes que eu falo assim, cara, tudo bem, você parou para fazer isso aí totalmente operacional. E aí você tá deixando de fechar quantos contratos? Né? Quanto que você tá deixando de gerar de negócio para economizar, sei lá, esse valor? Então, é colocar isso na balança. Também turnover de funcionário, né? Um funcionário fazia um determinado processo de uma forma, poxa, que funcionava super bem para você. Aí aquele funcionário precisou sair, procurou novos desafios, o novo que vai entrar ele não sabe como ele fazia. Então, se você tem isso mapeado no processo, você desenha a forma que você quer a sua entrega. E todo mundo que entrar será preparado para te entregar daquela forma. Não tem a cara do funcionário, né? Tem a cara da empresa. É o resultado que você espera. Exato. E aí todo mundo tem que fazer daquela forma para chegar para você. Eu acho que a gente trouxe um bom conteúdo aí pro pessoal, né? Tem bastante gente que já tem muita lição de casa. É isso aí. Eu acho que é respirar, né? Todo lugar que você me vê falando, eu tô falando bastante sobre isso nos últimos dias. Eu vou trazer esse tipo de ação para que seja mais produtiva do que reclamatória. Não adianta reclamar, essa reforma tributária que eu vou... Não. Você vai deixar de empreender? Legal. Reclamar não vai mudar o seu percentual de imposto, não tem lá. Se o empresário reclamar 4 vezes ao dia, ele vai ter uma redução de 50%. Não tem, gente. Infelizmente. O que tem é ações que você precisa fazer. Mapeie as ações que você precisa fazer, coloque em prática e vai seguindo o próximo passo. Tentando manter a tranquilidade. Eu acho que é o principal ponto. E procurar quem te traga tranquilidade e a coisa mais didática, né? Porque não adianta esse pessoal que surfa muito no mercado, principalmente no digital, que traz todo esse terrorismo pro pessoal, deixa todo mundo desesperado, mas na prática mesmo não consegue aplicar. E no final vem lá o botãozinho, né? Exato. Entre em contato para comprar um curso ou para vender um serviço. Então, assim, cuidado com esse desespero. O desespero, ele é, sim, um instrumento de conversão de contrato. Então, técnica, né? E como que você faz para se preparar disso? Conhecimento. Imparcial, conhecimento mais esclarecedor, porque o medo nada mais é do que você não saber o que espera. Então, se você se prepara, se você tem conhecimento, você acaba descartando o medo. Legal. Muito obrigada, Su, por todo esse conhecimento. Conta para eles onde que eles te encontram. Imagina, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, que realmente isso vem me preocupando bastante, esse desespero, né? Me incomoda, eu não gosto desse tipo de comportamento. Então, resolvi me posicionar nesse sentido. Se para você que está assistindo hoje faz sentido tudo que eu falei, né? Quiser fazer parte desse nosso ecossistema, porque aqui nós não somos só clientes e fornecedores, contadores, nós somos parceiros. Nós estamos aqui em Santo André, o meu site é www.monericontábil.com.br. Ficamos aqui no bairro Jardim, Santo André, mas atendemos Brasil todo em relação à contabilidade consultiva. É isso. Não só Brasil, né? Porque a gente já fez umas consultas aí, México, Paraguai. Pois temos algumas fronteiras também. Legal. E também tem o Instagram, né, da Moneri? O Instagram da Moneri é @contábil.moneri. Muito obrigada, Su. Eu que agradeço, Nath.